Já parou para pensar em quem realmente manda no Brasil? Será que somos verdadeiramente livres para controlar nosso trabalho, dinheiro e patrimônio? Parece loucura, mas sabia que trabalhamos mais de 150 dias por ano apenas para pagar impostos? E agora a pergunta que não quer calar: será que todo esse dinheiro que entregamos ao governo é realmente bem usado? Não! Tá na cara que não. Neste vídeo, vamos revelar os bastidores de como o Brasil chegou a esse ponto, quem realmente está no controle e por que estamos tão presos a um sistema que parece sugar tudo da gente. Você acha que a qualidade dos serviços públicos justifica os bilhões que saem do nosso bolso? Fica comigo até o final, porque esse vídeo pode abrir seus olhos e mudar a sua visão sobre o que realmente está por trás do atraso do nosso país. Antes de começarmos, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e comenta aqui o que você mudaria no Brasil para que todos tivessem mais liberdade. Você sabe o que significa oligarquia? É um termo de origem grega que significa governo de poucos. E infelizmente é uma palavra que define perfeitamente a história política do Brasil. Desde a República Velha, lá nos tempos da chamada República do Café com Leite, até o populismo moderno, o nosso país tem sido controlado por pequenos grupos que usam sua influência para garantir vantagens próprias. Essas oligarquias são como teias invisíveis que manipulam leis, indicam cargos públicos estratégicos e definem políticas sociais e econômicas. Tudo isso com um único objetivo: beneficiar a si mesma e não ao povo. Mas será que isso mudou nos dias de hoje? Um exemplo clássico vem do século passado, quando as oligarquias rurais de São Paulo e Minas Gerais dominaram o poder político e econômico por décadas. Elas criaram barreiras para qualquer concorrência política e usaram o Estado para garantir seus interesses. Já no século XXI, vemos oligarquias modernas como grandes empresas que dependem do dinheiro público para sobreviver, sindicatos que não querem abrir mão de seus privilégios e até a mídia, que se mantém fiel a quem paga mais pela publicidade estatal. E o que dizer das empresas campeãs nacionais, como a JBS e Odebrecht? Elas se tornaram símbolos de um sistema que financia campanhas políticas, superfatura obras públicas e ainda tem acesso a bilhões dos bancos estatais como o próprio BNDES. Isso não soa como um jogo viciado, onde quem perde sempre é o cidadão comum? E você, já pensou em como essas oligarquias afetam diretamente o seu dia a dia? Será que todo o dinheiro que pagamos em impostos não poderia ser usado para criar um sistema mais justo e eficiente? Comenta aqui, você acredita que o Brasil pode se libertar dessas amarras? Você já parou para pensar no tamanho do Estado brasileiro e no impacto que ele tem em nossas vidas? Atualmente, temos cerca de 150 estatais, e ao contrário do que muitos imaginam, elas não estão gerando lucro ou melhorando a vida da população. Na realidade, essas empresas juntas já acumulam prejuízos superiores a 7 bilhões de reais anualmente. Agora, se o prejuízo das estatais já assusta, imagine o sistema tributário. No Brasil, trabalhamos mais de 150 dias por ano só para pagar impostos. Isso significa que quase metade do nosso esforço é sugado por um sistema que deveria nos retribuir com serviços públicos de qualidade, mas que falha constantemente. Enquanto o trabalhador luta para fechar as contas no fim do mês, alguns grupos dentro do próprio Estado vivem uma realidade bem diferente. Por exemplo, os servidores do Legislativo, em média, se aposentam com salários de cerca de R$28 mil mensais. Isso é mais do que muitas pessoas ganham a vida toda. Esses privilégios drenam recursos que poderiam ser usados para transformar a educação, a saúde e a segurança no Brasil. E aqui vai a pergunta que não quer calar: você sente que o dinheiro que paga de impostos volta para você em forma de qualidade de vida? Se a resposta for não, é porque estamos financiando um sistema que mais nos atrasa do que nos ajuda. Agora, já se perguntou por que parece tão difícil prosperar no Brasil? Uma das razões está no excesso de poder concentrado no Estado. Quando o governo central controla tudo,
Desde a arrecadação de impostos até as regras para empresas e cidadãos, sobra pouco espaço para a liberdade individual e o desenvolvimento da sociedade. Vamos pensar no seguinte: o Estado brasileiro não só é grande, como também interfere em quase todos os aspectos das nossas vidas. Ele controla a criação de leis, indicações de cargos públicos, regulamentação e até mesmo boa parte da economia. E para piorar, essa centralização alimenta um ciclo de corrupção e privilégio, onde grupos poderosos usam o sistema para seus próprios interesses. Você sabia que o Brasil já teve 7 constituições diferentes? Isso é um reflexo de um sistema que muda constantemente as regras do jogo, dificultando a estabilidade política e econômica. Enquanto países como os Estados Unidos possuem uma única constituição que vigora desde 1789, a nossa foi promulgada em 1988, em pleno contexto de Guerra Fria, trazendo consigo ideais socialistas que centralizam ainda mais o poder no governo. O resultado: mais impostos, mais burocracia, menos liberdade para empreender e viver como queremos. Essa estrutura faz com que o brasileiro médio precise lutar contra um sistema que, em vez de incentivar, muitas vezes desanima quem quer crescer. Agora eu te pergunto: você acredita que o poder concentrado no governo realmente beneficia a população, ou só reforça os interesses das oligarquias? Se continuarmos com o Estado nesse formato, estaremos sempre reféns de decisões que não refletem a vontade do povo. Chegamos ao ponto crucial: como podemos mudar essa realidade? A resposta está em limitar o poder do Estado, e essa é a proposta central do livro Por que o Brasil é um País Atrasado, de Luiz Felipe de Orleans e Bragança. O autor faz uma análise contundente da nossa história e aponta uma solução ousada: uma nova Constituição. Ele defende que para o Brasil sair do atraso, precisamos de um modelo que reduza a interferência estatal, limite os privilégios das oligarquias e promova a liberdade econômica. Afinal, um governo centralizado e inchado só perpetua desigualdades e dificulta o desenvolvimento de quem realmente trabalha para o país crescer. E Luiz Felipe não tira essa ideia do nada. Ele se inspira na Constituição de 1824, que foi criada sob a liderança de Dom Pedro I e é considerada a mais duradoura da nossa história. Essa Constituição trouxe estabilidade ao Brasil por mais de 6 décadas, enquanto hoje enfrentamos um cenário de constantes mudanças nas regras do jogo, como se estivéssemos andando em círculos. Vale lembrar que Luiz Felipe é descendente do imperador Dom Pedro II, sendo parte da família imperial brasileira, o que lhe confere uma conexão histórica ainda mais profunda com o passado do nosso país. Pense no seguinte: os Estados Unidos têm uma única Constituição desde 1789. E por que ela funciona tão bem? Porque limita os poderes do governo e garante os direitos do cidadão. Não seria hora de o Brasil seguir por um caminho semelhante? Mas e você, o que acha? Uma nova Constituição seria capaz de trazer estabilidade e liberdade para o nosso país? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque essa mudança só será possível com o envolvimento de todos. O Brasil tem um enorme potencial, mas para liberar esse potencial, precisamos repensar a forma como nosso país é governado. A solução passa pela limitação do poder do Estado, para que ele não seja mais controlado por oligarquias e interesses privados. Como vimos durante o vídeo, um Estado grande e interventor não traz prosperidade, mas sim um ciclo vicioso de privilégios e corrupção. A ideia de uma nova Constituição, como defendida por Luiz Felipe de Orleans e Bragança, é mais do que uma crítica ao passado. É um chamado à ação. Precisamos de um governo mais enxuto, mais eficiente, que não interfira na vida das pessoas e que promova a liberdade econômica como um princípio. Assim, poderemos finalmente criar um ambiente em que o trabalho, o esforço e a inovação sejam recompensados e não sufocados. Aqui é o Brasil! É hora de refletir. Você está disposto a lutar por um Brasil onde o poder esteja nas mãos do povo e não das oligarquias? Se você acredita que esse é o caminho, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Se você ficou com alguma dúvida ou tem algo a acrescentar,
Deixe no comentário abaixo. Seja curioso, seja ousado, seja questionador.